Aleluia, saudos irmãos, com a paz do Senhor, amém. É com muita alegria nós estamos mais uma vez reunidos no nome de Jesus. Que seja dada todo o louvor, toda a honra para aquele que merece, não é para o homem, mas sim é para Deus. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos aprender um pouco mais na palavra do Senhor, justamente tudo que já foi comentado desde a abertura até na hora aqui da oferta. Deus é maravilhoso, porque quando nós entendemos que Deus ele está no comando, Deus ele está no controle, nós temos um coração grato diante de Deus, amém? E essa gratidão, ela transborda em nosso ser, na nossa alma, de uma forma que a gente fica, vamos dizer, desconcertado diante da glória de Deus. Porque Deus, ele derrama tanta bondade sobre a minha, sobre a sua vida, que está buscando dia após dia a gratidão de Deus em nosso meio, que quando nós reconhecemos a luz da verdade, nós nos deleitamos na presença dele. E quando nós de fato reconhecemos essa gratidão diante de Deus, ele se alegra. O principal é isso que Deus quer em nossas vidas, que nós tenhamos essa gratidão reconhecida dentro de nós. E é interessante, queridos, que Deus ele age todos os dias no nosso meio. Todos os dias Deus está fazendo algo a favor daqueles que o buscam. E muito das vezes Deus ele faz, Deus ele dá, Deus ele derrama a sua glória. E muitos são ingratos com o Senhor. E quando nós somos ingratos com Deus, isso desaponta o coração dele. Mas nem por isso ele ainda não deixa de nos amar. Porque no fundo, ele ainda espera que um dia nós possamos reconhecer a sua glória. Então hoje, nessa palavra, eu vou, junto com os irmãos, hoje nós vamos estar vendo na palavra de Deus alguns pontos da Bíblia que fala sobre gratidão, graças diante do Senhor, ações de graça. Quando nós falamos em ações de graça, nós estamos reconhecendo a gratidão de Deus em nossas vidas. E a Bíblia, ela, desde Gênesis até a passagem do livro de Apocalipse, ela vem falando de diversas formas, através de homens e mulheres, através do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, do agir do Senhor através da gratidão em nossas vidas. Amém? Então eu convido você a abrir, que você tenha a sua Bíblia aí aberta, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aleluias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aleluias. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus fala assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo, o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aqui, irmãos. Eu quero que você entenda em nome de Jesus que
essa passagem, ela começa falando que nós devemos dar graças em tudo. Em tudo, queridos. Nós estamos diante de uma contaminação, de um vírus que está alarmando o mundo. Muitos começam o seu dia, mas não terminam. E quantos de nós estamos aqui hoje, respirando, andando, com saúde, e muitos ainda não agradecem ao Senhor? Muitos só olham o contexto das dificuldades, das murmurações. Mas o Senhor, Ele nos alerta nessa noite que quando nós damos graças em todas as coisas e fazemos a vontade de Deus, Ele se alegra diante de nós. Amém? Nós devemos dar graças em quê? Em tudo. Queridos, não adianta você hoje falar que sua vida está com tudo bem. No momento em que você se sentir que está 100% na sua vida emocional, 100% na sua vida profissional, que você vai se alegrar, que você vai andar com Deus. Isso aí é mentira, é enganação do diabo, porque a palavra de Deus fala que nós vamos passar por aflições. Mas quando passamos por aflições aqui nessa terra, e nós reconhecemos que não somos nós que vamos conseguir passar na prova, mas sim é pela bondade de Deus em nossas vidas. É pela bondade dEle que Ele nos dá a vitória, que Ele nos deixa acordado, é que Ele nos dá o ar que nós respiramos. É da bondade dEle que é o alimento que você tem na sua casa. É pela bondade de Deus, qual a irmã Tatiana falou aqui, que o filho dela recebeu muito mais do que ele estava esperando. Mas não é porque ele merece, é pela bondade de Deus. E Deus sabe da vontade do meu e do seu coração, queridos. Nós podemos até fazer um muro, uma maquiagem diante de certas situações, mas no fundo, o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele sabe se realmente você está com o coração grato diante dessa situação. No fundo, o Deus Altíssimo sabe se você está fazendo a obra dEle com peso, por necessidade, ou realmente com alegria. Queridos, não importa o que nós vamos passar, isso aqui é passageiro que nós estamos aqui. A palavra de Deus nos confirma que nós somos como Ele nos compara, como seres estrangeiros aqui nessa terra. Nós estamos fazendo aqui simplesmente uma missão que o próprio Deus nos colocou. Mas quando nós entendemos isso e fazemos tudo para louvor e adoração de Deus, as nossas vidas, a gente não consegue mais ficar longe do Altíssimo e dar graças em tudo as coisas que Ele nos faz. Amém? E muitos estão procurando riquezas, muitos estão procurando prosperidade, outros estão procurando casamento, felicidade, enquanto que a chave do segredo de todas as coisas que nós vamos conseguir aqui é quando nós agradamos o coração de Deus. Queridos, a chave é essa. E esses dias eu estava lendo, pesquisando, estudando mais a palavra de Deus. E é interessante que quando nós de fato nos deixamos, sabe, a nossa natureza e fala: Deus,
me ensina, fala comigo. E Ele fala, queridos. Ele instrui. E Ele começa a colocar recordações em nossos corações de situações em que nós, de fato, desagradamos o coração dEle. E Ele fala no nosso íntimo: agora você está entendendo o que é gratidão. E é essa questão que nós hoje temos que buscar na presença de Deus, igreja. Nós estamos correndo para diversas formas na presença do Senhor. Eu costumo falar em minhas orações com Deus que não adianta nós conseguirmos apenas um ponto diante dele, porque o nosso Deus, Ele almeja muito mais no nosso ser. Então, se você está buscando o Senhor apenas em oração, amém, mas Deus quer mais. Se você está buscando o Senhor com gratidão, Ele quer mais. O Senhor, Ele quer fidelidade do povo que o segue. O Senhor, Ele quer um coração grato diante daqueles que buscam a face de Deus. Amém? E eu convido você, em nome de Jesus, a abrir agora no livro de Salmos, aleluias, no capítulo 50, no versículo 14, aleluias. Salmos capítulo 50, versículo 14, fala assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de quê? De ações de graça. Nós devemos oferecer a Deus gratidão. Nós devemos oferecer ao Senhor gratidão. E quantos estão vivendo numa vida do contrário, de ingratidão diante de Deus, reclamando de todas as coisas, nada está satisfeito, tudo que a pessoa consegue não é o suficiente, ela não consegue enxergar o agir de Deus em todos os detalhes da sua vida. E o livro de Salmos, ele começa falando justamente isso, porque se nós entendermos o contexto dessa passagem, é que nós vamos ver que tempos atrás, para atingir a gratidão de Deus, os homens tinham que sacrificar animais, queimar o incenso, ia como perfume às narinas do Senhor e ele se agradava. Mas chegou um tempo em que o Senhor, Ele falou: olha, agora para você atingir essa graça diante de mim, vocês agora têm que fazer sacrifícios vivos, que somos nós. Nós somos como perfume na presença da narina do Senhor. E quando o Senhor, Ele chega diante de nós, qual é o cheiro que nós estamos deixando para o Senhor? Qual é a gratidão que o Senhor vê no meu e no seu coração? Porque Ele vê, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluias. Eu convido você a abrir no livro de Efésios, capítulo 5, a sua Bíblia. Aleluias. Efésios capítulo 5. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, a palavra de Deus fala assim: dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Dando o que? Sempre, dando sempre por tudo o nosso Senhor Deus Pai graças.
Irmãos, eu deixo essa, vamos dizer, interrogação no seu coração que está ouvindo essa palavra hoje. Você de fato está dando sempre graças ao Pai em todas as coisas em que você está vivendo? No seu contexto atual. Porque é muito fácil nós olharmos para o nosso vizinho. É muito fácil a gente olhar para o nosso irmão e a gente enxergar os defeitos dele. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite somos nós, eu e você. Todas as coisas que nós estamos vivendo, nós temos que dar graças ao Senhor. Temos que ter gratidão diante de Deus. Amém? Aleluias, glória a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 92, no versículo 1. Aleluias. Livro de Salmos, vai pôr ali no Data Show. Capítulo 92, versículo 1. Fala assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém, igreja? Irmãos, você está entendendo o que é isso? Tem momentos em nossas vidas que, quando nós abrimos os nossos lábios como adorador diante do Deus e rendemos graça diante dele com os nossos louvores, a sua alma, ela se alegra. Amém? E quando a palavra fala, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores. Não pense você que vai cantar louvores só quando você entra na igreja. Você deve cantar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Tem dias que eu acordo todos os dias eu tenho um horário certo, porque nós temos hoje um bebezinho em casa. E eu tenho que acordar todos os dias cedo, é sagrado aquele horário. E tem momentos que eu quero, às vezes, dormir um pouquinho mais. Mas quando eu começo a ouvir a voz do meu filho chorando, querendo a mamadeira dele, querendo comer, eu me alegro. Eu falo, Senhor, não é para mim. É da mesma forma, é esse amor que eu sinto por Ti. Se eu amo meu filho de tal maneira, o Senhor também me ama. E quando eu levanto ali, às vezes com sono, eu começo a cantar ao Senhor. Eu começo a louvar, para quê? Para me dar força, para dar ânimo. E queridos, e tem momentos em nossas vidas, se nós não cantarmos, a nossa alma, ela desfalece, ela morre. E quem vai dar essa força é o louvor do Espírito Santo de Deus. Se você nunca experimentou isso, eu deixo esse parênteses para você. Tem pessoas que vão cantar ao Senhor só no momento da alegria, só quando está tudo bem, só quando pisa na igreja, tem um momento de louvor e olhe lá se canta. E Deus hoje está falando aos nossos corações que nós devemos render graças diante dEle, com louvores em todos os momentos de nossas vidas. Está difícil, querido, louve ao Senhor. Se está doendo, louve ao Senhor. Se está tudo bem, agradece louvando ao Senhor. Quantas pessoas não deixam de agradecer ao Senhor por uma bênção, por um milagre, por uma situação de fato que ela estava esperando há tanto tempo. E quando vem a bênção, ela esquece de agradecer ao Senhor. Como pode? Amém? Aleluias. E outra situação, o louvor, ele cura. Querido, o louvor, ele cura. Quando nós cantamos, de fato, verdadeiramente a Deus, nós nos rendemos a Ele. Ele vê gratidão em nós.
Ele sabe do que você e eu estamos de fato precisando dentro do nosso ser. E Ele traz a bênção. Mas tem que ter o quê? Gratidão, ações de graça diante de Deus. Aleluias. Na passagem do livro de João, se você tiver aí a habilidade de abrir rapidão sua Bíblia, livro de João, capítulo 6, versículo 11. Aleluias. Glória a Deus. Aqui nós aprendemos com Jesus que diante do pouco é que se faz o muito. Tem muitos que são enganados, que vão fazer alguma coisa quando tiver bastante em suas mãos, quando tiver descansado. Muitos pensam que vai fazer a obra de Deus quando tiver de fato com a vida toda tranquila. Deus, Ele não chama desocupados. Deus, Ele chama de fato aqueles que têm compromisso com Ele, que está ocupado. É esses que Ele gosta, porque é aí que Ele vai fazer o agir dele. A palavra de João, no capítulo 6, versículo 11, fala assim: então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Quem que deu graças, irmão? Jesus, distribuindo-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Essa passagem de João, ela nos ensina que quando Jesus ele estava pregando para as pessoas, era uma grande multidão, e os discípulos chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, dispersa esse pessoal, que já está ficando tarde, e nós não temos o que dar de alimento para esse tanto de gente. Dispersa eles, manda eles embora. E então Jesus, ele faz o quê? Ele reúne e pega: olha, o que que nós temos aqui para nos alimentarmos esse povo? Um dos discípulos chega com pães e um pouquinho de peixe. Então Jesus, ele dando graça ao Pai, aquilo se transformou em muitos. E se você já leu a Bíblia, e se você ainda não leu, lá fala que sobraram cestos. Gente, o povo comeu, o povo se saciou, ainda sobrou o alimento. Mas é porque deu graças pelo pouco que tem. O que eu quero dizer isso à sua vida nessa noite? O pouco que você tem, irmão, dê graças ao Senhor. Porque nesse pouco, Jesus, o nosso Pai, Ele vai ver gratidão na sua vida, e Ele vai se transformar esse pouco em muito. E você vai ter a oportunidade de saciar não só você, mas todos aqueles que estão ao seu derredor. Ainda vai sobrar bênçãos. Amém. Aleluias. Já está acabando, eu quero citar também a passagem de Jó. Você que tem a Bíblia, abre aí rapidinho. Jó. Aleluias. No livro de Jó, no versículo, a partir do versículo 1, vamos lá no capítulo 1, Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu quero que você acompanhe do versículo 1 até o versículo 3. Terminando o versículo 3, nós vamos pular para o versículo 21, no mesmo capítulo. A palavra de Deus fala assim no livro de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se, volta irmão, e que se desviava do mal. Aleluia.
Aleluias. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No total tem quantos filhos? Quanto? 10. Muito bem. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Isso aqui era os bens que Jó possuía naquela época. Amém? Agora, versículo 21. Aleluias. Fala assim, versículo 21 no livro de Jó. E disse, isso é Jó falando, irmãos: no saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Deixa aí, irmão Esdras. Irmãos, nós, quando lemos essa passagem de Jó, a gente observa uma gratidão no coração desse homem que aqueles que de fato entendem a luz da verdade, eles sentem o que de fato Jó está dizendo. Jó, ele era um homem bem-sucedido na sua época. A sua família era grande. Nós lemos ali que ele tinha 10 filhos, tinha vários bens. E chegou um momento em que o tentador, o diabo, chegou diante de Deus e falou: olha, esse homem, ele é dessa forma porque ele não tem nenhum tipo de preocupação. Mas a partir do momento que ele perder todos esses bens, ele vai ser um homem diferente diante de ti. Aleluias. E Deus, conhecendo o coração de Jó, falou: olha, você pode tocar em todas as coisas que ele possui, menos na vida dele. E você vai ver que ainda ele vai se tornar um homem íntegro diante de mim. E ali o tentador, o diabo, a palavra fala que ele foi e matou os seus filhos, arrancou os seus bens, tirou tudo. E Jó ainda no fim começa a falar isso. Ele fala: olha, eu cheguei aqui nessa terra, no ventre da minha mãe, nu, eu não tinha nada. E quando eu morrer, eu tenho a certeza que também eu não vou levar nada. Aí ele complementa: o Senhor deu e o Senhor tomou. Aleluias. Jó, ele nos ensina nessa passagem em que de fato nós temos que ter essa gratidão, não importa as circunstâncias em que nós estamos vivendo, querido, seja na abundância ou seja na escassez. Como o apóstolo Paulo nos ensina, nós devemos dar graças em todas as coisas. Amém? E eu deixo essa palavra hoje ao meu e o seu coração para a honra e a glória de Deus, sobre a gratidão do Senhor em nossas vidas. Que Deus seja louvado hoje e sempre, através de cada um de vocês. Amém.